versículo 11 em diante. Essa é uma história que o próprio Jesus conta, essa história dessa família. E continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, esse filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá gastou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta e irresponsável. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou aos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali, desejava ele fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e o compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Pai celestial e Deus amado, que nessa noite a tua palavra venha adentrar o coração de todos nós, venha estar acima de todos nós e estar e caminhar entre nós, é o que nós te pedimos. Que as mãos e as bênçãos do Senhor estejam sobre este lugar. Estamos, ó Deus, em 40 dias de milagres. Cremos, ó Deus, que o Senhor há de operar e está operando, e que o Senhor venha abençoar vidas. Aquele que chegou aqui talvez de uma maneira, ó Deus, que só o Senhor pode confortá-lo, que assim o Senhor conforte. Que neste momento, ó Deus, as mãos do Senhor poderosas estejam sobre nós e a nossa casa. É o que nós queremos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Quem teve uma infância difícil aqui na vida? Sua infância foi difícil? Levante a mão, deixa eu ver. Quem teve uma infância difícil? Quem agora que está adulto continua difícil do mesmo jeito? Maturidade. Hoje nós estamos nesse segundo episódio da nossa série de mensagens Maturidade. Na verdade, a gente sempre pensa que somos maduros. E você vai conversar com alguém e a pessoa fala: não, eu sou madura. Você conversa com uma pessoa de 17, 16 anos, 20 anos, já se acham as pessoas mais maduras do mundo, conhecedores, experientes. E na verdade a maturidade ela não tem nada a ver mesmo com idade. Mas ela tem uma coisa a ver que se chama como que você se relaciona com os outros. E nós podemos ser maduros para algumas coisas, mas existem coisas que nós não somos maduros. Por mais maduro que você chega, por mais maduro que você já chegou hoje na sua maturidade, talvez até de idade, até de cabeça, talvez pode acontecer uma situação na sua vida, e que nessa situação na sua vida, você haja não de uma maneira madura.
Então, ser maduro, muitas vezes, em alguma situação não vai haver essa maturidade. Mas eu quero falar sobre esse exemplo, esse texto que nós lemos. Ele vai contar uma história de um menino, de uma família, e nessa família, esse filho mais novo, esse menino, ele, na sua imaturidade, ele quer sair da casa do pai dele. Na sua imaturidade, ele quer viver a sua vida só. Ele quer viver segundo aquilo que ele pensava, aquilo que ele queria. Ele quer viver num mundo onde as decisões deles fossem seguidas, pelo menos por ele. E assim ele chega para o pai dele, e todos nós conhecemos a história do filho pródigo. Ele chega e pede: pai, olha, eu quero os bens que me pertencem. O pai reparte a fazenda e lhe dá. Poucos dias depois ele vai para uma terra distante. Ele vai para muito longe daqueles com o qual ele convivia. Ele prefere viver de uma maneira sozinha, de uma vida sozinha. Porque a imaturidade, ela nos leva a imaginar e a pensar que ser maduro é viver só. E ele agora decide viver totalmente sozinho, segundo as suas decisões. E ele vai para essa terra, mas só que ele gasta tudo. E vem uma crise sobre essa terra. E como ele gasta tudo, percebe-se que ele não investiu o dinheiro dele. Percebe que ele não trabalhou. Porque tudo que vem de graça, a gente pensa que não acaba. Você já percebeu muitas vezes algumas pessoas que, quando sai de um emprego, recebe o acerto? Nossa, meu irmão, ele nem vai procurar outro emprego, não. Ele pensa que aquele dinheiro do acerto vai durar a vida inteira. Não é assim? Só que esse menino agora, ele prova uma coisa que a Bíblia diz que você só colhe aquilo que você planta. E se você não colheu, e aquilo que foi colhido um dia acaba, se você não plantar. Então a primeira experiência que esse menino tem, o primeiro impacto que esse menino tem, é o impacto dele ver que ele não plantava para comer, e que ele colhia no plantio do seu pai. Esse menino perde tudo. E perde tudo estando sozinho. E a pior companheira que você pode ter nos momentos de dificuldade da sua vida é a solidão. Nos momentos de dificuldade são os momentos em que você precisa de uma mão estendida, que você precisa de alguém para a sua vida. E se você estiver só, o sofrimento é terrível. Então nunca queira ter a solidão como uma companheira nos momentos difíceis da sua vida. Por isso que maturidade é você estar preparado para não estar sozinho. E para não estar sozinho, você tem que ser maduro. Para não estar sozinho, você tem que amadurecer. Porque toda pessoa imatura, você vai perceber que ela é sozinha. Porque para viver com os outros, você tem que ter maturidade na vida. Não é para qualquer um você ter os outros na sua vida. Não é para qualquer um dizer: olha, eu tenho mais do que 5 amigos que preencha a minha mão, que preencha a outra. Não é para qualquer um. Então, percebam uma coisa, que você tem que amadurecer para que você tenha que viver com os outros. Nós temos que ser maduros. E nós não podemos iniciar um relacionamento se não estivermos maduros. Olha, toda pessoa imatura, infantil, que vai viver num casamento, é um desastre. Toda pessoa imatura, infantil, que tem filhos, é um desastre. Porque para você conviver com os outros,
Você tem que ter maturidade. Para você se casar, tem que ter maturidade. Para você ter filhos, é necessário maturidade. Para você ter amigos, é necessário você ter maturidade. E esse menino agora, que sai da sua casa para a sua família, ele vive de uma maneira dissoluta e irresponsável, perde tudo, e perdendo tudo, ele vai agora trabalhar para um homem que cuidava de porcos, e naquele lugar, cuidando dos porcos, ele come o que os porcos comiam. Só que ele faz agora uma oração, a Bíblia diz que ele cai em si. E nesse momento dele cair em si, ele percebe que a maturidade, ela só vem. Ou o melhor ambiente para você se transformar numa pessoa madura se chama família. Falou, pastor, o senhor não conhece, o senhor não sabe, minha família não é brinquedo não, minha família não é fácil. Aí é que vai exigir de você mais maturidade ainda. Aí é que vai exigir de você que você se coloque ainda mais como uma pessoa de tomar decisões corretas dentro da sua casa, dentro da sua família. Por mais difícil que a sua família seja, mais ainda ela vai precisar que você seja uma pessoa madura. Senão você vai abandonar a sua família. Pessoas imaturas não suportam os outros. Pessoas imaturas não suportam o erro dos outros. Pessoas imaturas não suportam o pecado do outro. Não suportam a falha do outro. Porque para conviver com o outro tem que haver perdão, tem que haver amor, tem que haver ajuda. E a maturidade, ela se consolida. Ela se consolida num ambiente onde as suas decisões são corretas. Meu irmão, minha irmã, se você toma decisões e todas as suas decisões são erradas na vida, você não é maduro nem aqui nem na China. Se você só vai para o lado errado, se você só toma decisão errada, se sua vida é toda complicada, você não é madura nem aqui nem na China. Porque a maturidade, ela chega num campo onde as tuas decisões são certas. Então não importa a idade que você tem, como tem sido as suas decisões, isso vai demonstrar a sua maturidade. Maturidade não é quando você passa por peleja e toma decisões erradas. Maturidade que é mesmo nas pelejas você toma decisões corretas. E a maturidade, ela nunca chega num ambiente em que você está sorrindo. É num ambiente de luta, num ambiente de dificuldades. Então assim é a maturidade. Então tome decisões corretas. E esse menino, comendo com porcos, ele aprende uma coisa: que quem traz prosperidade e a bênção é Deus. Ensine isso para os teus filhos. Que é Deus quem tem abençoado a tua casa. Que é Deus quem tem abençoado a tua vida. Que nada tem faltado na sua casa, no seu lar, na sua vida, é porque Deus tem cuidado de você. Quem crê aí, dá um glória a Deus aí. Deus tem cuidado de você. Deus pega esse menino que sai da casa dele, vai para uma terra viver sozinho, e sozinho ele está agora com porcos. Um Deus que te permite estar sozinho, mas se aproxima para que você perceba que não é bom que esteja só. No princípio, Deus já disse assim: não é bom que o homem esteja só. Então viver sozinho não é bom. Qualquer cristianismo que te isola dentro da sua casa, lá simplesmente no seu quarto, vivendo a sua vida, não é o cristianismo bíblico, porque a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Então Deus mostra para esse menino que está sozinho, que ninguém vence na vida sozinho. Deus mostra para esse menino
que quando ele estava sozinho, Deus se aproxima, e quando ele clama a Deus, sozinho ele já não estava mais, porque Deus estava com ele. E que a vida dele poderia e seria transformada a partir do momento em que ele dissesse que sozinho ele não venceria, sozinho ele não estaria tendo a vitória. Deus mostra para esse homem, para esse menino, que ele iria voltar para casa. Quer ser maduro? Quer amadurecer? Volta para os outros. Volta para conviver com os outros. Quer ser maduro? Deus explica para esse menino: não, você não vai ser maduro da forma que você está vivendo só. Vai viver com os outros. Volta para a sua família. Esse é um ambiente em que você vai amadurecer e você vai viver uma vida madura. Da mesma hora que ele diz, ele pensa: eu tenho que voltar a conviver com os outros. Os outros que eu pensava que talvez não precisava deles. E esse menino agora tem um encontro com Deus. E ele coloca Deus no relacionamento dele. Ele coloca Deus no relacionamento dele com o próprio pai. Direi ao meu pai que pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno de ser chamado de seu filho. Um menino que saiu da casa dele totalmente pensando: eu não preciso do meu pai, eu não preciso do meu irmão, eu não preciso da minha família, eu vou viver a minha vida. Ele agora volta desse pensamento dele, um pensamento que Deus estava nele. Direi ao meu pai que eu pequei contra os céus e perante ti, que não sou digno de ser chamado seu filho. Ele sai, a Bíblia diz que ele levanta e vai ao encontro do pai dele, à terra do pai dele. E quando ele chega, o pai dele o avista e sai correndo, o abraça e o beija. Olha só que imagem maravilhosa, que coisa mais linda de família. Só que esse pai que tem um contato com o filho, esse filho agora tem contato com o pai novamente. Só que esse filho que tem um contato com o pai, na verdade ele não teve contato com o pai, e o pai não teve contato com esse filho. A verdade é que esse pai teve um contato com um filho que teve um encontro com Deus, e que agora veio se encontrar com o pai novamente. É difícil quando um pai ele encontra com o filho, mas tudo facilita quando um filho se encontra com Deus e vai se encontrar com seu pai. A história muda. Muitas pessoas muitas vezes estão se separando em seus casamentos, ou têm dificuldades nos seus casamentos. Muitas vezes eles se separam e depois eles voltam, e eles não conseguem viver muito tempo juntos porque voltaram da forma que eram. Esse menino ele vai, mas não é o mesmo que volta. Toda a reconciliação não podem ser as mesmas pessoas que foram quando se romperam. Por isso que é importante em qualquer retorno esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus, em dizer: olha, Ele está à minha frente, Ele está diante de mim. Esse marido que talvez separou da sua esposa, e ele está querendo ir lá conversar com a sua esposa, e quando ele chega na casa dessa esposa, que ele havia brigado, ele bate a campainha, mas quem abre a porta para ele é Jesus, dizendo: o que você quer com ela? Porque você tem que passar por mim primeiro, para que realmente o que você for falar com ela tenha mudança. Nós precisamos de encontrar. Nunca se encontre com alguém que você teve algum atrito sem primeiro encontrar com Deus, sem primeiro encontrar com Jesus. A Bíblia diz que existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Esse mediador entre nós e Deus, só
Só que esse mesmo mediador que existe entre Deus e o homem é o mesmo mediador que existe entre o homem e o homem. É o mesmo mediador que está entre um amigo e o outro amigo. É o mesmo mediador que está entre o marido e a esposa. É o mesmo mediador que está entre um pai e um filho, entre a mãe e o seu marido, entre a mãe e os seus filhos, entre um patrão e o empregado, entre o líder e o liderado, entre o pastor e as suas ovelhas. É o mesmo que está entre nós. E que antes de nós estarmos juntos, é muito bom que estejamos primeiro com Ele. Porque Ele vai trazer uma consciência do outro. Ele vai trazer um amadurecimento de quem é o outro. Ele vai te ensinar que sozinho não é bom viver. E vai te preparar para viver com o outro, que seja a esposa, que seja seus filhos, que seja com a tua igreja. Hoje estamos vivendo em um tempo que as pessoas não estão preparadas para viver com os outros. Estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão hoje adoecidas, com depressão, com tristeza por angústias, porque não foram preparadas para viver com os outros. Só vivem só. Estamos vivendo um tempo onde nós vemos aí tantas brigas, pessoas odiando a si mesmo, pessoas você vê adolescentes se cortando, sem perceber e sem ver cada corte que fazem em si. Porque enquanto eu não aprendo a viver com os outros, eu não aprendo a viver comigo mesmo. Se eu não sou bom em conviver com os outros, eu vou me odiar. Porque até quem eu vejo no espelho não me agrada. Porque quem vive só não agrada somente dos outros, não desagrada somente os outros, mas ele também não agrada a si mesmo. Esse menino tem um encontro com seu pai, o pai o abraça. Coloque-se de pé no seu lugar. Existem pessoas que estão precisando dos nossos abraços. Existem pessoas que estão precisando da gente amadurecer. Só que existem pessoas que você só vai ter convívio com elas. E você só vai melhorar o convívio com elas se primeiro você tiver um encontro com Deus. Pois é Ele quem vai te preparar para chegar a essas pessoas. É Ele quem vai te levar da melhor maneira para que você esteja com ela. Permaneça com ela. Nunca encontre alguém que você teve algum atrito sem primeiro encontrar com Deus. Um filho que se encontra com o pai, ele encontra com o pai depois de se encontrar com Deus. E a melhor coisa é você conviver e viver com pessoas que tiveram e têm um encontro com Deus. Estamos vivendo em um tempo onde pessoas, maridos estão largando esposas para viverem só. Esposas estão largando seus maridos para viverem só. Pais e filhos estão largando seus pais para viverem só. E muitas vezes eles entendem que são maduros, mas a maturidade não é isso. A maturidade é você ter a certeza, você ter a experiência de saber que se conduzir com o outro. E você só aprende a viver com o outro a partir de Cristo, mostrando que você vai precisar de perdoar. Aprender a conviver com o outro é aprender a entender que o outro tem erros, o outro tem falha e o outro tem pecados. O imaturo não consegue viver com o pecador. O imaturo não consegue viver com pessoas falhas. O imaturo não consegue conviver com pessoas que erraram com ele ou com ela. Porque o imaturo não consegue perdoar.
E você nunca vai conseguir conviver com alguém se você não entender que essas pessoas pecam, elas erram, elas falham. E que tanto ela quanto você precisam de ter um encontro com Deus para superar isso. Jesus nos ensinou isso. Nós enxergamos o tanto de amor que estava dentro do coração de Jesus, depois daquilo que Ele fez por nós. Porque é aquilo que nós fazemos para o outro que define o tanto de amor que nós temos dentro de nós. Tem pessoa que só destila maldade. É o que ela tem. Mas esse Jesus que poderia condenar a todos, veio para que todos pudessem ser salvos através dele. E através desse Jesus que nós podemos enxergar o tanto de amor que tem nesse Deus. É o que Ele fez por nós. Sinto falta da tua voz, Deus, me chamando pra entrar. Sinto tanta saudade de conversar contigo, saudade do meu amigo, saudade do meu pai, meu pai. Pai, eu sei que não mereço, pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Dos
aplaudir a Deus? Encontre com Deus primeiro. Peça a Deus para encontrá-los primeiro. Segundo episódio da nossa série de mensagens de maturidade. Amém? Podemos assentar, que Deus te abençoe. Você que hoje trouxe o seu dízimo, você que hoje trouxe a sua oferta da madrugada de Jó,